Muito bem, são 8h05, é hora na capital amazonense. Nós recebemos hoje nos estudos da Rádio Difusora do Amazonas o governador professor José Melo nesta terça-feira. Governador, muitíssimo obrigado por atender o nosso convite e vamos com os temas livres nesta manhã aqui pela Difusora. Muitos assuntos nós temos que abordar nesta manhã, assuntos importantíssimos. Bom dia, governador. Bom dia, Valdir, bom dia, meus queridos amigos Hamilton Cabral, PC, bom dia o Roberto Cuesta e o Pellegrini, que estão aí nas ruas dando as informações. Quando saí de casa hoje, vi o Roberto Cuesta falando sobre o trânsito, que graças a Deus está bom, por conta que as aulas não começaram. Quando começar as aulas o negócio vai ser complicado. Mais uma vez torci muito pro Roberto ganhar aquele dinheiro do desembargador, mas tá difícil. Está muito difícil, né? Ele querer trazer a voz do Brasil para os tempos modernos é apelar demais, né? Bom dia a todos que estão aí sintonizados na Difusora, vocês, meus amigos, minhas amigas, meu interior querido. Onde eu estou à tua disposição, amigo. Muito bem, governador, eu tinha feito ontem à noite uma pauta e algumas mudanças nós tivemos rapidamente em 24 horas. Depois eu entro nos assuntos que eu tinha selecionado, mas vou logo para dois assuntos. Mudança que o senhor fez na Polícia Civil e mudança também na Cefaz, que é o assunto que está hoje em todos os principais jornais, a imprensa toda divulgando. Ok, Valdir, você sabe que num governo as mudanças elas são naturais. As pessoas vêm, trabalham, cumprem o seu papel, cumprem aquelas tarefas que lhe foram encomendadas. Depois vem outras para cumprir. É evolução, é a coisa mais natural, né? Tanto é que a lei estabelece que todos os ocupantes de cargos comissionados ou postos de confiança, eles são admitíveis, como diz latim, ad nutum, né? Quer dizer, a qualquer momento. Então, a saída dos meus secretários, dos meus comandantes, não tem nada a ver com gestão, não tem nada a ver com improbidade, não tem nada a ver com nada disso. É uma questão interna do governo de fazer as mudanças que tem que ser feitas com vistas ao aprimoramento dos serviços. Porque todos nós que somos servidores públicos, nós temos que trabalhar em cima dos serviços. Então, o comandante da Polícia Militar, ele tem que ter em mente não o quartel da Polícia Militar, tem que ter em mente o policial na rua, para que o povo veja que tem a sua proteção, um integrante da Polícia Militar. Polícia Civil, Polícia Investigativa, tem que elucidar os crimes, que é lá na ponta para prestar o serviço. O delegado tem que estar de plantão, tem que estar de plantão mesmo para fazer o BO. Então, são os serviços. O médico do 28 tem que estar lá de plantão para atender. Então, são os serviços. Nessa linha dos serviços é que orientou, do ponto de vista administrativo, as mudanças. O Afonso, desde outubro do ano passado, que ele havia combinado comigo que sairia, mas que eu iria primeiro fechar o balanço, que era a responsabilidade dele, né? Assim como a Jória também, que é uma servidora do orçamento, que fez um trabalho excepcional, também pediu para sair, que ela vai fazer um curso de pós-graduação. Em relação à Polícia Militar, em relação à segurança pública, eu venho fazendo tentativas sucessivas de arrumar. Aquilo ali é uma área muito sensível, extremamente importante para a população, né? O doutor Sobrinho cumpriu o seu papel durante o tempo que ficou lá, e agora eu trouxe dois jovens para comandar a Polícia Civil, né? Inclusive um deles já foi delegado geral, e o outro, o doutor Ivo, ele é um dos profissionais de maior resolutividade que tem dentro da polícia, né? É de uma área muito sensível. Então os dois vêm com a finalidade de, junto com o doutor Sérgio Fontes, eu sempre falei, tem que ser junto. O doutor Sérgio Fontes é o maestro que bota a batuta lá em cima, e aqui embaixo quem toca os seus trombones, as suas cornetas, as suas flautas, os seus violinos, tem que tocar sem ter dissonância com o maestro lá em cima, que é o doutor Sérgio, que segue as minhas orientações políticas, que segue as diretrizes políticas do nosso governo. Então, é assim, está saindo também do nosso governo agora o Tomás Nogueira, está saindo. Nós estamos dividindo a CEPLANCT em duas, em função da nova matriz econômica ambiental, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ela, né, Valdir? Nós temos que criar uma secretaria de geodiversidade para cuidar da parte mineral, da parte toda dos nossos produtos da floresta, e também uma secretaria de ciência e tecnologia, porque
a nova matriz econômica ambiental, ela tem um alicerce muito forte no conhecimento, quer dizer, na ciência e tecnologia. E o Estado agora que se arrumou, ele precisa agora partir para o planejamento. Então, estamos dividindo essa secretaria em duas, vai ficar uma planejamento e desenvolvimento, e eu estou convidando um empresário para ir para lá, e a outra secretaria de ciência, tecnologia e geodiversidade, eu estou imaginando que vou ficar com o Monteiro de Paula, que é uma pessoa espetacular, com grande experiência, que já está lá. Então, essas mudanças a gente fez ao longo desse tempo todo. Fizemos mudança também na educação, como você sabe, tá lá o garoto dando um belo trabalho, fazendo um belo trabalho, um esforço enorme que nós estamos fazendo na saúde pública. O nosso governo inteiro está ajudando o Pedro Elias na saúde, inteiro. O maior problema que o Estado tem é relacionado à questão da saúde pública, porque, infelizmente, a Prefeitura de Manaus não tem estrutura para bancar a chamada atenção básica. E aí isto implica que as pessoas vêm para dentro das nossas unidades. E é um negócio assim muito ruim, porque nós atendemos e o SUS não nos remunera. 28 de agosto, por exemplo, de cada 1.000 pessoas que vão lá, 900 é atenção básica. E aí, Valdir, eu vou dizer, uma pessoa que vai lá, não é aqui, você vai para outro canto? Não, a gente atende todo mundo. Portanto, as mudanças, Valdir, elas são mudanças que são operadas de acordo com as necessidades e também com o aprimoramento dos serviços. Polícia Militar, como você sabe, trocamos lá o comando e as pessoas vieram para cima de mim porque eu coloquei o Walter Cruz como subcomandante geral. Bom, mas vai botar o Walter Cruz, não sei o que. Não, o Walter Cruz, até onde eu sei, ele é uma pessoa que serve aquele com quem ele está. Veste a camisa. Veste a camisa. E até onde eu sei, ele também é uma pessoa de rua. Ele gosta de fazer o policiamento ostensivo de rua. Portanto, nós fizemos as mudanças olhando isso aí. As mudanças têm, portanto, este condão, Valdir. Muito bem. Eu ia deixar a segurança praticamente por último, mas nós avançamos um pouquinho, até porque partiu uma ideia muito boa aqui de Manaus, a ideia que partiu do governador, já nós vamos explicar. Olha, tá cansado de pagar caro para prevenir ou cuidar da saúde? Em Manaus, a sensação agora é a clínica Doutor Consulta, que oferece consultas médicas, exames com preço popular, e você vai surpreender. Exames cardiológicos, ultrassonografia, laboratório, raio-x e muito mais, com preço que cabe no seu bolso. Você vai ligar, vai surpreender realmente, tá bom? Você primeiro liga 3321-9300. Basta ligar, 3321-9300. Então, o governador partiu daqui de Manaus, porque tava todo mundo, e falaram muita besteira nesse país a respeito dos presídios. Mas foi um festival de asneiras que jamais eu tinha ouvido falar, né? De autoridades competentes. Muitos mais perdidos que cego em tiroteio. Até o próprio ministro da Justiça andou escorregando e feio neste assunto de segurança dos presídios. E a ideia partiu de Manaus. Olha, não adianta estar construindo tantos presídios quando o assunto chama-se as fronteiras. As fronteiras entram e, por tabela, a nossa casa é a entrada. Mas depois vai para o Rio, São Paulo, Belo Horizonte, invade o Brasil de ponta a ponta. Então, esse é um assunto nacional que foi defendido pelo senhor. Ô Valdir, obrigado. Eu queria dizer que, com muito prazer, que está aqui conosco o Josué Neto, acabou de chegar aqui da Difusora. Ele que é um dos mais talentosos deputados estaduais, que me ajudou demais como presidente da casa até recentemente, e que agora está aqui conosco. Valdir, eu tenho 5 minutos para explicar esse negócio. Bem, meus amigos, vocês que estão ouvindo, eu vou explicar, vocês vão entender direitinho isso que o Valdir acabou de falar. O crime organizado do Brasil começou em 1993, lá em São Paulo. Naquele momento, presos políticos resolveram criar o PCC, primeiro comando da capital. E em 1996, isso foi em 93, em 96, no Rio de Janeiro, se criou o chamado Comando Vermelho. No começo, essas duas organizações criminosas, elas estavam mais voltadas para assalto a bancos, para poder financiar aquilo que eles achavam que era a ideologia deles. Com o passar do tempo, criminosos mais perigosos assumiram o PCC e assumiram o CV. E os dois se reuniram e acertaram que iriam trabalhar em São Paulo e no Rio de Janeiro harmonicamente, sem brigas, sem discussões, não é? Existia um fornecedor de droga que era do Paraguai, que fornecia drogas para as duas
facções criminosas. Um dia, uma das facções foi ao Paraguai e matou esse fornecedor e assumiu a distribuição da droga no Rio e em São Paulo, vinda do Paraguai. No caso, o PCC. Por conta disso, o Comando Vermelho resolveu sair, ele se enfraqueceu, ele resolveu sair do Rio de Janeiro e foi para outros estados brasileiros. Depois o governo de São Paulo fez uma ação muito forte em cima do crime organizado em São Paulo e parte do PCC também saiu do eixo Rio-São Paulo e veio para as outras capitais brasileiras. Portanto, foi assim que se formou. Hoje tem 27 facções criminosas no Brasil. E como é que surgiu aqui o Amazonas? Vocês todos lembram que o governo americano resolveu ajudar a Colômbia no combate à questão das drogas. R$1 trilhão foram gastos já na Colômbia em cima disso. E resolveu também apertar o controle no Panamá, tanto é que depositaram um presidente por conta disso, não sei se você lembra, né? O general Noriega foi depositado por conta disso. Foi colocado pelos americanos, depois o americano tirou e prendeu. Também, Valdir, as Bahamas e propriamente dos Estados Unidos, naquela região ali da Flórida. Quando isso aconteceu, os grandes traficantes peruano e colombiano resolveram escolher uma nova rota para levar a droga para a Europa, para parte da Ásia e para a África. E a rota escolhida foram os rios da Amazônia. Então, o estado do Acre, o estado de Rondônia, o estado do Amazonas, tem os rios por onde passam a droga, sobretudo a cocaína que vai para a Europa, que vai para a África e que vai para a Ásia. Valdir, a Colômbia, o Peru, a Bolívia e o Paraguai juntos refinam 93% da cocaína que o mundo consome. 93% da cocaína que o mundo consome. E grande parte dessa cocaína passa pelos rios do Amazonas e para ir para a Europa. Mas no passado só passava. Depois descobriram que o Brasil era um grande centro consumidor. E olha, Valdir, há 23 anos atrás o Brasil figurava entre os 141, 142 países em consumo de droga. Hoje é o segundo país, só estamos atrás nos Estados Unidos. Quer dizer, em 23 anos, nós nos transformamos do principal corredor por onde a droga passa para o resto, para outros países, mas nos transformamos também no segundo maior consumidor. E aí é que se criou aqui no Amazonas a FDN, aquela família do Norte. Foi criada aqui, né? Quando o doutor Sérgio Fontes assumiu, ele resolveu eleger, por nossa orientação, o combate às drogas como ponto principal da segurança pública no Amazonas. O resultado disso é que ele conseguiu em dois anos apreender 21,8 toneladas de droga, mais do que nos últimos 20, 25 anos, né? E conseguiu colocar dentro da cadeia quase o dobro de prisioneiros, dos quais 71% pessoas ligadas ao tráfico. E conseguiu, juntamente com a Polícia Federal, prender e mandar para prisões federais os principais organizadores da família do Norte. Quando isso aconteceu, Valdir, houve uma quebra na hierarquia aqui dentro, porque a família do Norte, ela sozinha, ela trazia a droga e ela distribuía para as outras facções que existem aqui em Manaus, como o caso do PCC, o CV, que são pequena monta. E havia uma coabitação pacífica entre eles. Você fica ali, ninguém se atrapalha. Quando os cabeças da organização foram presos e mandados para a prisão de segurança máxima, quebrou a hierarquia aqui embaixo. E aí todo mundo invadiu o território de todo mundo e o resultado disso, todo mundo sabe, são aquelas matanças que aconteceram todo dia, né? Traficante matando traficante. Muitas execuções, né? Aí, como não deu resultado e o Comando do Norte queria voltar o controle, ele mandou matar e esquartejar, cortar a cabeça, você lembra que aparecia em malas e tudo mais, né? Como não deu certo, ele deu a voz de comando para ter aquela matança no nosso presídio aqui em Manaus, não é? A ordem, Valdir, pasme, a ordem veio de um presídio de segurança máxima, quer dizer, tinha um telefone, a corrupção estava lá dentro, né? Porque tinha um telefone, de lá foi dado a ordem. E aí, Valdir, isto foi uma coisa lamentável, pessoas morreram, famílias ficaram, seus familiares, o cara é bandido, mas é pai, enfim, não é? As famílias ficaram lá fora, mas isso aí é o seguinte, serviu para uma coisa, Valdir. Primeiro, para expor para o Brasil inteiro e para o mundo de que a questão do sistema prisional brasileiro era apenas a consequência.
era, digamos assim, o câncer com metástase. Porque a principal causa das ocorrências policiais aqui no Amazonas é 83%. A média nacional é 69%. Tem a ver com tráfico de drogas e contrabando de armas. Então, se você não estancar isso aí, fica enxugando gelo aqui. Né? Eu digo sempre assim, 200 quilos de cocaína no Peru tem um significado. 200 quilos de cocaína na cidade de Manaus representa 10 mil problemas para a segurança pública e outros 10 mil para o sistema prisional. Né? Então, nós fizemos uma sugestão para o presidente Temer e eu quero te dizer, Valdir, que eu tô assim muito feliz, porque eu era um dos que imaginava que o presidente Temer não ia tomar as decisões que o país precisa tomadas, porque ele era político, etc. Me enganei redondamente, estou feliz por isso. Ele está tendo a coragem de tomar as decisões, mesmo tendo um prejuízo político enorme, sofrendo politicamente, mas ele está tendo a coragem. E essa decisão que ele tomou, absolvendo a nossa humilde participação de colocar o Exército, a Marinha e a Aeronáutica para fechar as fronteiras, né? Determinando a compra de equipamentos modernos. Hoje tem drones, Valdir, que ele sobrevoa uma balsa e ele faz uma varredura e diz se ali tem só petróleo ou se tem outra substância. Hoje tem os chamados cheiradores eletrônicos e você passa numa pessoa, ou passa num objeto, ou passa num volume, e aqui o visor diz que naquele volume o que tem. Se tem cocaína, ele diz, né? Hoje tem, Valdir, os scanners, que você, ao passar, ele diz o que tem dali dentro, se é uma arma, se é... Então, tem muitos... É a mais alta tecnologia que o Estado sozinho não poderia bancar para resolver o problema do país, né? A entrada. Então, agora, o governo federal, o governo do presidente Temer, num acordo com todos os governadores do Norte e do Centro-Oeste, porque tem aqui e tem lá no Paraguai também, entrando lá pelo Paraguai. O Paraguai hoje é um dos maiores produtores de maconha do mundo, é lá e entra para o Brasil. Bem, então, utilizar as Forças Armadas para conter isso aí foi uma decisão corajosa, inteligente. Quero dizer que os oficiais generais das Forças Armadas foram extremamente solícitos. Mais uma vez, as Forças Armadas vêm salvar a nossa juventude, o nosso país, a nossa família, e de quebra nós conseguimos também que o governo federal tirasse aquele dinheiro. Olha o crime, Valdir. Nós passamos 4 anos, os 4 últimos anos, com 3,2 bilhões de reais contingenciado no fundo penitenciário e não vinha R$1 para resolver os problemas dentro das penitenciárias. Só nós, governadores, ali no sacrifício fazendo isso. Agora, com essa coisa que aconteceu aqui, depois Roraima, não aconteceu no Acre porque o governador se antecipou em função das informações que teve. Começou agora no Nordeste. Agora ficou muito claro que esse é um problema que tem que ser resolvido na origem. Então, é a artéria aorta. A artéria aorta, ela irriga o cérebro, irriga a cabeça da pessoa. Se você corta, a pessoa morre. Então, a nossa artéria aorta tem que ser seccionada nas fronteiras. Governador, nas fronteiras. Na sua sugestão, governador José Mello, o senhor deve ter levado um plano ao governo federal, porque o senhor tinha a sugestão do caso das fronteiras, que era o assunto mais importante do momento. Olha, o assunto foi detectado, são nas fronteiras. Seria montada uma base, uma espécie de base para combater? Quem estaria dirigindo tudo isso? Porque tem Exército, tem Aeronáutica, tem Marinha. Como seria formado? A verdade, os próprios militares estão fazendo esse planejamento. Mas se eu fosse ouvido, eu diria o seguinte: em primeiro lugar, tem alguns pontos que são estratégicos. Você pega o Rio Solimões, por exemplo, então você tem o Purus, o Madeira, o Içá, o Japurá, você tem todos esses rios, o Negro, todos esses rios, eles nascem ou na Bolívia, ou no Peru, ou aqui ou na Colômbia. A droga vem por esses rios, grande parte delas vem por esses rios. Mas todos esses rios, como se fosse o corpo humano, que os vasos menores se comunicam com os maiores, todos esses rios têm um ponto de encontro, né? Por exemplo, o Içá tem um ponto que ele encontra com o Rio Solimões. Então ali teria que ter um ponto de controle que você pegava de Solimões e pegava o Içá também. Aqui embaixo, acima de Tefé, sai o Japurá e mais em cima o Juruá. Então ali um pouquinho abaixo dos dois teria que ter outro ponto de controle. Aí você desceria para ter um ponto de controle abaixo de Quari, ali para pegar aquela região ali do Anuri, ali mais embaixo um pouquinho, pegar ali. E finalmente o último ponto de controle aqui no encontro das águas, né? Uma vez que a droga que vem do Alto Rio Negro, ela é muito diminuta, porque ela dá um trabalho danado para chegar na Venezuela, então lá para Maturacá, etc., vem por acá. E um pouquinho
e um pouquinho vem ali pelaquela região ali de Paricachoeira, por ali, mas é pouca coisa. O grosso vem por aqui. Então, seria fechado esses pontos, a aeronáutica teria a incumbência de vistoriar todas as aeronaves, seja de que porte for. Se uma aeronave for detectada e não pousar, derruba, a lei permite que faça isso, derruba, tá certo? E a Marinha nos ajudaria nessa parte também com o Exército. O que sobraria aí, Valdir? Sobrariam as estradas, que as Forças Armadas poderiam fazê-lo também, e sobrariam os portos e aeroportos. Na minha sugestão, o contingente da Polícia Federal, uma vez que o Exército Marinha Aeronáutica está cuidando das fronteiras, deveria ser deslocado para aprimorar o controle nos portos e dos aeroportos. Esse cinturão feito desse formato, na minha humilde maneira de pensar, Valdir, dará resultados fantásticos no que diz respeito. O senhor me lembrou nesse caso, governador, um caso que acontecia no futebol. O grande alvo do Filipão no Grêmio, ele tinha um lateral direito lá do Paraguai, que era o cara cruzava a bola na cabeça do centroavante. Esse centroavante teve muita fama, mas não era essas Brastemp toda, mas na cabeça ele era imbatível, chamado Jardel, está sendo até processado lá agora no Rio Grande do Sul. Pois bem, então o Jardel sempre cruzava, era a única jogada do Filipão, o Jardel, o lateral direito do Paraguai cruzava e o Jardel na cabeça. E tinha alguns treinadores que botavam 3 jogadores para marcar o Jardel, e ele sempre subia mais do que os 3. Aí o pessoal foi ficando inteligente, esse rapaz é o seguinte, se a bola não chegar pro Jardel, ele não faz o gol, então marca o lateral direito, não deixa ele cruzar mais, acabou com o esquema do Filipão. Então mesmo o assunto é aqui das fronteiras, né, governador? É isso aí, Valdir. É curar o câncer no nascedouro, né? Isso. E não quando ele já está com metástase. Bem, governador, e o assunto que nós comentamos semana passada, já que tratamos de segurança, o senhor poderia dirigir sua palavra nesse momento à Polícia Civil? Claro. Mas, Valdir, antes eu queria que você me permitisse dizer outra coisa. No encontro com o presidente, ele imaginou, como todos nós também, que agora nós vamos atacar a questão do tráfico de droga, de arma, de animais silvestres, da nossa biodiversidade. Vamos atacar, fechar nossas fronteiras, mas há mais de 50 anos que não se tem um projeto específico, Valdir, para a Amazônia brasileira. Você tem a Zona Franca, tem a Sudã, tem o Baza esparçado. Então o presidente Temer está trabalhando num projeto fantástico, um projeto que deverá se chamar algo assim, plano de desenvolvimento econômico sustentável para a Amazônia brasileira, o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que tem como escopo arranjar recursos técnicos e recursos financeiros para potencializar as nossas riquezas. Por exemplo, não dá para você entender que a segunda maior mina de caolino do mundo, que está aqui no Amazonas, numa área completamente antropizada, quer dizer, as árvores já foram tiradas, não dá para entender que esse produto entra como matéria-prima de 6 produtos do mundo, inclusive o carro-chefe daqui, que é o celular, que é o smartphone da nossa Zona Franca de Manaus, aqui na nossa biqueira, e a gente importe dos Estados Unidos, da Europa, etc., a matéria-prima para isso. Então não dá mais para a gente. Então isso tem que ir para ser um produto. Como também não dá para a gente. O Brasil importa ainda 91%, 92% de todo o potássio que ele consome no agronegócio. E aqui no Amazonas tem uma mina que dá para 83 anos de consumo brasileiro. Então o Brasil gasta alguns milhares de dólares importando, quando nós temos aqui, do mesmo modo, o Pará tem uma enorme, tanto é que na pauta de exportação dele, o minério é o principal. Então, Valdir, é o seguinte, esse grande programa vem para dar ao norte do Brasil e ao centro-oeste oportunidades econômicas, emprego e renda para a nossa juventude, para o nosso povo, porque, Valdir, a droga na Colômbia começou assim. Os índios colombianos e as pessoas que moravam nos altiplanos colombianos, eles plantavam a maconha e a coca para mascar para poder aguentar as dificuldades. Na Bolívia, você no aeroporto tem que tomar um chá em La Paz, né? E depois, como não teve emprego para eles, como não tem atividade econômica, o que eles foram fazer? Foram plantar para os traficantes. Então, esse programa lançado pelo presidente tem duas pilares. Um é o desenvolvimento integrado da Amazônia e o outro o combate da droga nas fronteiras. Acho que isso, Valdir, vai dar um norte fundamental para os nossos filhos lá na frente. Com certeza. Governador, para a gente fechar esse bloco,
a respeito da Polícia Civil. Polícia Civil. Polícia Civil. Ok. Bem, Polícia Civil, você sabe que é um braço fundamental da segurança pública, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria da Inteligência, o DETRAN e, como nós todos somos integrados, o Bombeiros. Todos eles estão, Valdir, integrados num sistema que é coordenado lá pela o Centro de Comando e Controle. A Polícia Civil e a Polícia Militar, quando o Omar deixou o governo, ele tinha acertado, Valdir, que iria pagar para eles um determinado aumento do salário deles, não é? Isto aconteceu, quando eu assumi o governo, eu honrei tudo até o ano passado, tanto é que encerrei com a Polícia Militar, mas quando chegou em março, eu ultrapassei o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, quer dizer, a receita caiu tanto que a minha curva de pessoal ultrapassou. Então, quando isso acontece, o governador fica proibido por lei de aumentar a folha, de alterar a folha, seja com R$1, não pode, não é? Tanto é que você está vendo que nós estamos agora chamando os concursados da saúde, mas para cada um concursado que entra, sai um regime temporário. Estamos chamando os professores agora do concursado da SEDUC, cada um que entra, sai um outro. Bem, mas nós temos um compromisso com a Polícia Civil, que é pagar a última parcela do escalonamento, porque quando chegou, era para eu pagar em abril, mas quando chegou em março nós ultrapassamos, aí eu fiquei impedido. Eu conversei muito com eles, conversei com todos, conversei com os representantes dele, conversei individualmente e nós fizemos um acordo. Em abril chegará uma nova fase da repatriação, aquele dinheiro que está lá fora do Brasil e que volta para cá agora, porque as regras mudaram, dando garantia de que você não será processado, né? E aquilo, como não tinha essa garantia, amedrontou muita gente que não trouxe seu dinheiro. Isso vai trazer, nós imaginamos aí algo em torno de uns 160 milhões de reais que vai entrar. Com isso, Valdir, eu vou fazer o escalonamento, não só da Polícia Civil, porque tem a UEA também, e tem também a Procuradoria Geral. E vou fazer a promoção também dos policiais. Vou retroagir e vou dividir a retroação em 12 vezes e as pessoas ficarão então promovidas, reescalonadas, passarão a ganhar daqui para frente, recebendo o atrasado de forma escalonada. Portanto, é uma saída que a gente encontrou, a única possível, a única capaz. Não é que não queira, é o que se pode fazer no momento, de acordo com a lei, né, governador? É isso aí. E se não viesse o dinheiro da repatriação, nem em abril a gente poderia fazer, porque é esses 180 milhões que vai fazer com que a gente saia da curva da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, quando eu saio e eu utilizo os próprios 160 milhões para então fazer isso aí com a Polícia Civil e também a promoção da Polícia Militar. Nosso entrevistado de hoje, o governador do estado do Amazonas, professor José Melo. Professor, tem um projeto seu que eu admiro bastante e sempre falo com muito entusiasmo, que é exatamente o Banco do Povo. O Banco do Povo, portanto, é um trabalho excepcional. Nós já temos aí mais ou menos quase 130 milhões aplicados, 80 mil empregos, quase 27 mil operações de crédito, realmente um show, o Banco do Povo. Eu gosto sempre de falar do Banco do Povo. Pois é, Valdir, o que acontecia com a FEAM? A FEAM, você sabe que foi um órgão criado pelo Estado para fazer o microcrédito, né? Depois que foi criada, houve um certo desvirtuamento do que originalmente foi projetado, e aí a FEAM passou a fazer megas empréstimos, né? Mega empréstimos que em contrapartida o pequeno, o médio, o micro não tinham acesso ao crédito da FEAM. Quando nós assumimos o governo, nós resolvemos criar dentro da FEAM esse programa Banco do Povo, que é o nome de fantasia, porque na verdade é o braço da FEAM atuando no microcrédito. E aí, Valdir, é o seguinte, aqueles recursos que tá comigo, que eu coloco na FEAM, do FTI e do FMPS, quer dizer, do Fundo do Turismo e o Fundo da Pequena e Microempresa, que antes era usado para fazer infraestrutura, etc., eu peguei parte desses recursos, coloquei lá dentro da FEAM para que a FEAM pudesse emprestar para aquele que mais necessitava. Era assim, Valdir, uma senhora que fazia manicure na casa das pessoas, ela ia de casa em casa. Essa senhora foi lá no Banco do Povo, o Banco do Povo emprestou o dinheiro e hoje na casa dela, na sala da frente da casa dela, está montado lá o seu pequeno negócio e ela, eu estou citando um exemplo que é verdadeiro, e tem ela e mais
4 manicures, quer dizer, ela montou o negocinho dela e ainda gerou mais 4 empregos. Era aquela pessoa que tinha um roçado de 100 por 100, mas ele tinha capacidade de fazer um de 300 por 300, mas não tinha dinheiro, então o Banco do Povo vai lá e faz. É aquele camarada que se especializou em marcenaria e não tem dinheiro para comprar os equipamentos. Então o Banco do Povo é para esse tipo de pessoas, não é? Porque assim, o juro é 3% ao ano. Quanto é que tá os cartão de crédito hoje? 400 e pouco, Deus o livre, nem a Jota cobra que os bancos cobram o cartão de crédito. Então o Banco do Povo é 3% ao ano, um ano de carência, tá certo? Então, Valdir, vem realmente ao encontro do pé descalço, da sandália japonesa, de bermuda, que não sequer entram na porta de um banco, né? Agora eles vão lá, na FIAN, etc. Isso é para capital e para o interior. Como você disse, milhares de pessoas já acessaram os recursos do Banco do Povo. Ele é permanente, Valdir, toda hora, ele não tem esse negócio, vai ser só em maio, não. É no dia a dia, em qualquer lugar do Amazonas, está o IDAM, e lá no IDAM as propostas são feitas, são mandadas para a FEAM, analisadas e aprovadas. Portanto, o Banco do Povo é uma coisa que eu me sinto extremamente feliz, porque foi uma coisa que foi ao encontro do que mais precisava, do que mais necessitava, tinha uma boa ideia, mas não tinha oportunidade. Muito bom, excelente. Eu acho que o nome caiu bem, sabe, governador? Bem popular realmente, para não complicar. Banco do Povo, eu achei extraordinário realmente, parabéns, achei aí fantástica essa iniciativa. Governador, no momento que o mundo vive, não é um assunto particular só do Brasil, né? Nós temos vários problemas em vários países e a gente tem que gerar empregos, recursos, investimentos. É nessa hora que a gente mostra a competência, uma experiência, uma pessoa vivida como o senhor, já aí no mercado há tanto tempo, batalhando, né? Realmente, nós temos então ideias maravilhosas partindo aqui do nosso estado. Eu queria que o senhor falasse da matriz ambiental. Ok, olha, Valdir, vamos fazer um pequeno diagnóstico da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus tinha 130 mil empregos. Hoje tem 87 mil empregos. Tinha 130, hoje tem 87. Quais foram as primeiras consequências dessa queda? O senhor me permite, parece tua informação hoje que vai perder quase 1.200 mais. Então vai para 85 e tal. Bem, o que aconteceu? Quais foram as 2 primeiras consequências, Valdir, desse desemprego massivo da Zona Franca de Manaus? Primeiro, inchou a nossa rede de saúde. Quase 200 mil novos cadastros foram feitos porque esses empregados do distrito perderam o seu emprego, perderam também o plano de saúde. E eles e os seus familiares passaram a vir para a rede pública, não é? Segunda consequência, só o ano passado tivemos quase 19 mil transferências das escolas particulares para a nossa rede. Terceira consequência disso, uma queda na arrecadação brutal do Estado. Nós perdemos 2 bilhões e 700 no ano passado e esse ano perdemos mais 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400. Aí é como você diz, aí entra a experiência. Quando nós percebemos que a Zona Franca de Manaus ia caminhar para esse abismo e que a Zona Franca de Manaus era um modelo econômico na contramão da crise, porque produzia bens de consumo duráveis e na crise você come, mas não compra um celular novo, não é? Então, a atividade econômica industrial nacional caiu 18% e nós caímos em algumas áreas mais de 38%, quer dizer, mais do dobro. A consequência disso foi que a nossa economia encolheu e encolheram também os nossos impostos. O que eu fiz? Uma vez mesmo nós tratamos disso aqui. Eu fiz 4 reformas dentro do meu governo e estou fazendo a 5ª agora, estou só esperando a Assembleia voltar para fazer a 5ª. Nesta reforma, eu extingui secretarias, eu agrupei secretarias, eu repactuei os meus contratos todos com fornecedores, eu ajustei o tamanho do Estado para a crise, né? A saia era curta e o decote era grande, então nós puxava de um lado, puxava do outro. Bom, fizemos isso, Deus ajudou e chegamos ao final do ano, um dos únicos estados, um dos 3 estados mais bem equilibrados, um dos únicos a pagar 10º, folha, fornecedor, enfim, e eu ainda anunciando 1,5 bilhão de investimento com dinheiro já em caixa, que depois, se permitir, a gente pode falar sobre isso, né? E resolvemos, Valdir, enfrentar o desafio de criar uma matriz econômica voltada para as nossas riquezas regionais. Fizemos o ano passado uma longa reunião com todos os ambientalistas do mundo, Greenpeace, WWF, mais o pessoal das academias, quer dizer, os cientistas, reunimos todos e
e juntos resolvemos criar a matriz. Nessa matriz pode tudo, desde que seja sustentável. Mas tem 3 carro-chefes dessa matriz. Uma é a piscicultura, outra, as nossas frutas que têm apelo internacional, como o açaí, o camu-camu, não é? E o outro braço importante é a questão da mineração, porque nós somos ricos, os minerais são requeridos pelo mundo e precisa ser explorado sustentavelmente. E no caso específico aqui do Amazonas, Valdir, tem 2 outros polos que a gente vai agora incentivar de forma forte. Um é o polo de cosméticos, porque 70% da matéria-prima usada na indústria de cosméticos vem de uma floresta do trópico úmido. O açaí, o buriti, abacaba, patoá, camu-camu, tudo isso aí. Graviola. Neto botou aqui graviola. Graviola. Eu adoro graviola. Graviola. O próprio maracujá, que não é uma fruta tropical, mas o maracujá também dá. Então, se está aqui, então nós estamos agora conformando um polo produtor de matéria-prima, Valdir, porque eu não posso, por exemplo, competir com a L'Oréal, eu não posso. Mas eu posso fornecer para ela a matéria-prima para ela fazer os produtos dela. Aliás, a França, né, governador? Há muitos anos eu era menino. Nós tínhamos o Paul Rose, que é o maior fixador de perfume. Não, ele ainda é hoje. Né? A Gucci compra quase tudo na França, né? Até hoje não descobriram ainda como fixador mais perfeito do que o Paul Rose. Do que o Paul Rose. Então nós estamos trabalhando na formação desse polo, isso vai gerar muito emprego, muita renda, etc. O senhor tá bem de perfume, hein? O senhor tá bem, tá por dentro, hein? E aí, Valdir, tem um outro lado. O outro lado é o polo produtor de fármacos. A indústria de produção de medicamentos chegou à conclusão de que os medicamentos produzidos a partir de uma matéria-prima da floresta, eles têm a mesma eficácia do que os medicamentos produzidos sintéticos, sem causar aquelas efeitos colaterais que... O senhor está se referindo à linha científica, isso. Que você, se lê a bula, não toma porque conserta uma parte e arrebenta 40, né? Isso, a linha científica. Isso. Pedagogicamente você foi em cima do problema. Então assim, eles agora decidiram que vão investir também na farmacopeia, quer dizer, dos fitoterápicos. E sai mais barato, né, governador? Sai mais barato. Então, onde é que está a base de todo o conhecimento e a base das matérias-primas para isso? Nas florestas. Não é? São os fungos, são as bactérias, é a folha, é a seiva de uma árvore, é uma fruta, tudo isso serve. O açaí, por exemplo, hoje já entra em 103 tipos de produtos. Um deles, que está sendo estudado cientificamente agora, é que descobriram que no açaí tem antocianina. Antocianina é a matéria-prima básica para os remédios hipertensivos. Viu, Valdir? Então, todos os remédios hipertensivos, você toma, mas 30% dele é altamente nocivo para o resto do organismo. Né? Então, estão agora descobrindo isso aí. O buriti, por exemplo, tem beta-caroteno. A maior quantidade de beta-caroteno é no buriti. Não tem um produto de beleza que não tenha beta-caroteno como base. Então, né? Aí você vê aí na questão das nossas riquezas da floresta, não é? O mundo todo, Valdir, ele hoje tira as árvores das suas florestas, mas tira de forma sustentável, não é? E por que nós aqui, que temos 97% da nossa floresta, cobertura florestal intacta, não poderíamos ter um modelo sustentável para isso? Então o que acontece, Valdir? Uma árvore, ela é como a vida, ela tem um caroço, ela nasce, cresce, fica jovem, envelhece e morre. Então, nós estamos fazendo agora um mega projeto de concessão de floresta. É uma licitação internacional. E aí aqueles grandes helicópteros, Valdir, você entra, o meio ambiente entra e identifica, georreferencia as árvores que vão morrer, as árvores velhas que vão morrer. E aquelas árvores são georreferenciadas, o helicóptero vem lá, amarra, corta aqui embaixo e aquela árvore é tirada, Valdir, sem que necessariamente tenha que derrubar qualquer uma das outras. E aí as árvorezinhas que estão embaixo, elas crescem naturalmente. Então por que o Amazonas abriria mão dessa fortuna quando pode ser feito sem ferir a floresta, sem... O outro que eu vi sempre o senhor defender muito, não é de hoje, né? O senhor não era nem governador, já defendia, no caso da piscicultura. Eu quero só lembrar que a Noruega, eu acho que Barcelos deve dar 2 Noruegas em território, Barcelos é bem maior, e a Noruega abastece o mundo de bacalhau, o mundo inteiro tem bacalhau da Noruega. Nós temos as maiores espécies de peixe do mundo
Quem é que não quer comer um peixe da Amazônia, né, governador, lá fora? O que faltava, amigo, eram as políticas públicas, né? Faltava vontade política, porque assim, Valdir, a Zona Franca de Manaus, ela tinha um efeito na economia do estado fantástico, né? Final do mês, final do ano, tinha um excesso de arrecadação de 2 bilhões e meio. Isso foi assim até o último ano do governo do Omar. Então, se nos bastava, as pessoas não se preocuparam com o futuro, né? Aí veio a crise, né? E eu resolvi implementar minhas ideias na crise. Uma delas é a piscicultura. Olha, Valdir, não tem lugar nenhum do mundo que tenha a quantidade de água e a incidência sadia de sol que tem aqui. Porque tem muito sol, por exemplo, nos desertos. O senhor acertou, mas porque não tem a umidade. O senhor acertou, encheu, viu, governador? Boa essa explicação, para depois alguém não vir querer questionar a gente. O senhor falou em água e sol, o nosso Amazonas, porque o Canadá tem, mas não tem o sol. Olha, a maior potencial, a maior quantidade de água doce disponível do mundo está aqui. O Canadá e a Rússia têm mais água do que o Amazonas, mais 60% sob forma de gelo, nas calotas polares. Exatamente. Se descongelar, 90% da cidade litorânea vão ser inundadas. Mas não tem o sol. Mas não tem o sol. Então aqui nós temos os 2 ingredientes fundamentais para a vida da ictiologia, quer dizer, do peixe, né? Sol e água. Falta o quê? Ração. Porque as tecnologias todas já existem, né? E a ração nós estamos equacionando agora, trazendo grandes empresas produtoras de ração. Elas não vieram antes porque não tinha demanda. Agora vai ter, porque só o meu governo vai investir uns 150 milhões de reais esse ano no projeto para criar peixe e frutas, né? E olha, Valdir, eu recebi no meu gabinete 17 delegações chinesas. Uma delas veio o segundo vice-ministro, quer dizer, a segunda pessoa mais importante da China veio. Primeira coisa que eles perguntavam era como fazer para comprar peixe daqui. Aí eu explicava para eles que não dava para você tirar o peixe da natureza, porque ia ter uma quebra ecológica, mas que o nosso governo estava trabalhando no sentido de produzir de cativeiro para poder. Então, só uma empresa chinesa compraria, se nós estivéssemos produzindo hoje, 1000% a mais do que produzimos, só uma compraria toda a produção. Então você veja que esse é um mercado enorme, além do fato de que a nova matriz, de cuidar da questão da farmacopeia, cuidar da questão da produção de medicamentos, cuidar da questão de produtos da natureza, da criação de peixe, da fruticultura, da mineração, da ocupação racional da floresta, quer dizer, além de fazer tudo isso, essa matriz, fazer tudo isso, ela vem ao encontro de uma enorme necessidade que o Estado tem. A Zona Franca de Manaus transformou a economia do Estado uma economia com uma perna sadia e a outra com muleta. Porque Manaus passou a ser concentradora. Concentradora, né? De riqueza, concentradora de empregos, concentradora de pessoas, concentradora de problemas. Manaus e o interior, lá. O homem da floresta migrou para cá, né? Então agora, com essas atividades econômicas fortes, ele vai ficar lá produzindo de forma tranquila com seus filhos e com o aumento da capacidade do Estado, sobrará dinheiro para você colocar escola, hospitais e tudo lá para ele. Eu vou me remeter lá atrás para o início da entrevista, governador, a respeito das fronteiras, como o senhor falou, porque eu acho que o senhor tem conhecimento e é difícil de combater, que o contrabando de peixe do nosso, o roubo de peixe nosso, que alguns países levam, governador. Eu vou já falar sobre isso, mas só para eu fechar isso aí, Valdir, então, isto que nós lançamos pioneiramente aqui no Amazonas, agora se completa porque o presidente Temer resolveu fazer um mega projeto de desenvolvimento para a Amazônia brasileira, onde o estado do Amazonas está inserido. Valdir, deixa eu te dizer, todo peixe que é pego de Quari para cima, todo peixe que é pego de Quari para cima, incluindo o juruá, incluindo tudo, vai para a Colômbia, passa por Tabatinga e depois é exportado como se fosse peixe produzido na Colômbia. Nesse quesito, nós estamos trabalhando, nós vamos criar, estamos trabalhando aí para fazer um grande flutuante com a Cefaz, com a Polícia Ambiental, com a polícia, com a nossa polícia, com todos os órgãos do Estado lá dentro, porque qualquer barco que passa ali terá que parar, pagar o imposto, enfim. E a outra coisa, dentro da matriz econômica ambiental, nós estamos projetando uma enorme fábrica filetadora de peixe lá em Tabatinga, para que esse peixe não vá para a Colômbia. Chegue lá, é produzido aqui, vai dessa fábrica de filé. Ao invés da Colômbia ser o maior exportador de peixe de água doce do mundo, passaríamos a ser nós os maiores exportadores. Você e com a fronteira fortalecida desde o início da primeira conversa. Então, Valdir,
com as Forças Armadas nas fronteiras, tudo isso é possível. Porque, olha, Valdir, em sã consciência, nenhum de nós pode dizer que em território brasileiro já não se planta cocaína e maconha. Ninguém pode dizer isso. Porque olha o exemplo disso. Só em Maués foram 40 mil pés que foram erradicados. Aqui no Iranduba, mais 12 mil. E nos 7 mil quilômetros de fronteira que a gente não sabe. Hein? Então é hora de se tomar medidas corretas, duras, medidas patrióticas, no sentido de proteger as famílias que estão aqui dentro do nosso estado e ao mesmo tempo dar para as pessoas que trabalham e vivem na Amazônia brasileira oportunidade de explorar racionalmente as riquezas que Deus colocou, né? Para que a gente possa, com isso, dar emprego e renda para a nossa juventude. Poucos países no mundo, poucos estados no mundo têm as riquezas naturais que o nosso estado abençoado por Deus tem. Tem água à vontade, que é o petróleo branco hoje, para quem não sabe, né? A água. Olha, Valdir, você sabe que a floresta, ela tem 2 papéis, né? O mais importante dela é no equilíbrio ecológico, né? Por quê? Porque como a Terra é redonda, as florestas tropicais ficam na América, aí depois na África e depois na Ásia, né? Se você pegar o mapa, você vai ver que elas ficam bem. Qual é o papel dessas florestas para o equilíbrio ecológico? Nós somos o filtro. É delas que sai a umidade para chover. Se não tiver umidade das florestas, não chove, né? E também a árvore serve para filtrar a natureza. O monóxido de carbono, tudo que é jogado na natureza, aquilo é sequestrado pelas árvores. Então elas têm uma dupla função, uma no equilíbrio ecológico mundial. Então, por exemplo, se a floresta amazônica fosse tirada toda, nós teríamos desertificação aqui e nós teríamos um problema seríssimo no sudeste e no centro-oeste brasileiro. Desequilíbrio total. Porque 80% da chuva que cai lá sai daqui, chamado rios voadores, são levados pelos ventos e cai lá. Uma outra parte vem do mar em função da Patagônia, né? O chamado ventos alísios assopram na Patagônia, cria aquela umidade gelada e aí vem e cai, sobretudo no sul do país e um pouquinho no sudeste, não é? Por isso que vem sob forma de temporais, porque aquelas nuvens vêm congeladas, encontram aqui quente, tem aquela briga da natureza, provoca aqueles temporais, etc. Mas o resto tudo essa umidade vai da Amazônia para chover em Brasília, para chover em Recife, para chover em todo canto. Por que não chove no Nordeste, Valdir? No sertão nordestino, no semiárido nordestino. Não chove porque tem uma barreira térmica entre o oceano e essas regiões. A chuva vem, a barreira térmica faz a chuva cair ou no oceano ou nas cidades litorâneas e não chega no interior. Por isso é que eu estou sugerindo ao presidente que ele leve água da foz do Amazonas para o Nordeste. Valdir, as melhores terras do Brasil estão no semiárido nordestino. Tanto é que quando você coloca água, a irrigação, você vê, por exemplo, nós estamos comendo manga agora produzida irrigação do Nordeste. Essa manga vermelha que a gente está aparecendo aqui, vem de lá, Adem, vem de lá. Portanto, o Nordeste só precisa de água. Leva a água da foz do Amazonas para o Nordeste é a coisa mais fácil do mundo. Os etruscos já faziam isso. Os helênicos faziam. Quem não lembra? Os romanos deram exemplo, né? Dos aquadutos dos romanos, né? Quem não lembra? Então, se hoje se consegue construir um poliduto de quase 3 metros de diâmetro, saindo dos Urais lá na Rússia, lá já perdeu o chifre, até a Turquia, para trazer petróleo e gás. A Rússia abastece a Europa todinha de gás, né, governador? De gás, fizeram um gasoduto da Rússia até a Europa toda. Se a tecnologia consegue fazer isso, como não consegue bombear a água da foz do Amazonas para o Nordeste brasileiro? E olha, Valdir, sabe o que isso representaria do volume d'água que o Rio Amazonas coloca no oceano todo dia? Menos de 0,2%. Água que seria retirada para lá. Enquanto isso, se insiste em tirar do São Francisco, que já está morto, assoreado, não tem mais água, as suas nascentes estão todas assoreadas já, as matas ciliares foram tiradas, o Rio Francisco está morrendo aos poucos, ainda insistem em tirar do defunto mais umas gotas de sangue. Então, nesse mega projeto para o estado do Amazonas e para a Amazônia, uma das sugestões que eu estou fazendo ao presidente é que tire a água da foz do Amazonas e leve para o Nordeste, para tirar algum dia daquele povo. O senhor está falando de um plano que vai tirar dentro do próprio país, coisa diferente de uma Rússia que foi para vários países. É isso aí. Nós estamos tirando dentro do próprio país, né? Falta sem nenhum problema ecológico. Porque
E entrava algum cascalho pro Estado, governador? Muito. Porque ninguém também pode estar dando água de graça assim, né, governador? Não, teria as compensações, né, ambientais. Para nós, viu, Valdir? Para nós e no caso, Valdir, para nós e para o Pará, né? As compensações seriam para os dois estados. Mas em compensação, Valdir, você transformaria o semiárido nordestino na Califórnia brasileira. Um celeiro de produção. A Califórnia produz hoje o que tem de vinho na Califórnia, meu Deus do céu, né? Naquele deserto, né? Pois mas por que eles fizeram isso? Porque eles planejamento. Então, Valdir, é hora das pessoas entenderem que tem que todos se dar as mãos. Não dá mais pro governador puxar para um lado e um senador puxar pro outro senador puxar pro outro deputado puxar pro outro. Porque é o seguinte, quem paga o pato lá na ponta é o povo. O governador está bem. Se tiver um problema com o governador, ele perde politicamente. Mas o povo perde no serviço lá na ponta, né? Então, é hora de todo mundo lembrar que só está no bem bom porque o povo elegeu, né? E então está na hora de ajudar, trazer dinheiro para cá, ajudar na nova matriz, ajudar nessa questão penitenciária, ajudar na questão da segurança pública, ajudar, usar o prestígio que tem, a estrutura que tem e ajudar. Já chega, eu passei 2 anos, Valdir, lutando para manter o meu mandato, lutando para manter o equilíbrio do Estado e ainda tendo que lutar contra aqueles que, ao invés de ajudarem, ficam sempre colocando, né? Por exemplo, alguns apressadinhos, quando teve a revolta na penitenciária, é falta de controle do governo. Esqueceram que quando foram governador, tiveram 8 revoltas, com mortes violentas também. Aí vem, né, o oportunismo, apressadinho, etc. Aí outra vem. Quer dizer, é hora de passar uma régua em tudo isso, esquecer tudo isso. Fazer, por exemplo, o que o Omar fez, o Omar, o Silas, o Pauderney, a Conceição Sampaio e o Átila. O que eles fizeram? Se juntaram, fizeram uma emenda impositiva para fazer o Anel Leste e o Anel Sul, Valdir. Agora mesmo estou recebendo uma mensagem, governador. Detentos fogem após rebelião na penitenciária de Bauru. São Paulo. É isso. Então, Valdir, esses parlamentares que eu falei, o Omar mais os outros 5, se reuniram e conseguiram uma emenda impositiva para fazer o Anel Leste e o Anel Sul. O que é o Anel Leste e o Anel Sul, Valdir? Vai ligar o Distrito Industrial ao aeroporto e vai cortar o Distrito 3 no meio. A gente tem mais de 70 pedidos de terreno para fazer fábrica aqui. E não tem. Com o Anel Sul e o Anel Leste, cortando o distrito no meio, os terrenos estão aí. Quer dizer, isto é ajudar o Amazonas, é ajudar o povo, né? A deputada Conceição, por exemplo, Valdir, ela conseguiu com o ministro, que é do partido dela, 30 milhões no final do ano passado, que permitiu que a gente abastecesse a rede de remédio. Isso é ajudar o Estado. Assim, é dessa forma que se ajuda o Estado. O deputado Pauderney Amelino, por exemplo, me acompanhou em todas as etapas para a liberação daquele recurso aquele recurso do royalties da Petrobras que estava lá engatado, né? Ele, mais o Omar, lutaram comigo para trazer os 300 milhões de reais que nós vamos asfaltar 48 vicinais e nessas vicinais nós vamos colocar o mega projeto de piscicultura e fruticultura. Isso é ajudar, Valdir, de forma concreta. E eu tenho a humildade suficiente para dizer, olha, fulano me ajudou, eu dou o crédito a quem? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então a hora, Valdir, é de deixar dessas conversas fiadas todas. E vamos trabalhar em defesa né? do nosso patrão, que é o povo. É isso aí, Valdir. Hoje o nosso entrevistado, o governador do estado, o professor José Mello. Muito bem. Um assunto comentado, debatido, o assunto saúde. Fecharam tantas unidades, não sei o quê, se fez tanta confusão. E aí, governador? Pois é, Valdir. Você vê que esse negócio foi uma confusão danada mesmo. Mas até outro dia um amigo meu disse assim, governador, por que o senhor não estabelece um prêmio aí de uns 10 mil reais para quem encontrar uma unidade de saúde do estado fechada? Aí eu ri, eu disse, não, o povo já percebeu que aquilo ali foi uma enorme armação, que depois foi potencializado por muitos políticos, mas todo mundo sabe que pode ir para o 28 de agosto, para o João Lúcio, para qualquer um dos SPAs, para qualquer uma das maternidades, tudo lá aberto. Afinal de contas, 70% de todo o atendimento de saúde na cidade de Manaus é feito pelo nosso governo. E na urgência e emergência isso vai para 90% do atendimento. Portanto, elas estão aí todas funcionando, mas agora a gente tem uma boa novidade, viu, Valdir? Em relação a esse quesito de saúde, é que nós estamos nos preparando para, se Deus quiser, em março, até final de março, nós colocarmos em funcionamento o Hospital da Zona Norte. Aquele hospital que tem 340 leitos, 11 centros cirúrgicos, tem a mais moderno centro de diagnóstico e imagem do Norte e Nordeste brasileiro, está lá. Queremos fazer um grande mutirão de cirurgia
lá aproveitando o centro cirúrgico que tem também a parte de hotelaria, para poder a gente tirar essas filas que tem das pessoas, sobretudo ortopedia, vesícula, essas cirurgias do dia a dia. Quando isso acontecer, nós vamos, com o recurso do Ministério da Saúde, inclusive ajudada pela Conceição Sampaio, que tem sido fantástica para mim, nós vamos reformar o Adriano Jorge, vamos reformar o João Lúcio, vamos readaptar algumas maternidades, quer dizer, vamos pegar um dinheiro para melhorar esses hospitais, enquanto isso o Hospitalzão da Zona Norte está lá cumprindo um papel fundamental. E a outra coisa que esse sim é uma decisão muito política minha, é o SECOM, Valdir. Ele já melhorou muito, mas vai melhorar demais, Valdir. Nós estamos agora, eu adquiri 5 casas, desapropriei 5 casas ao lado do SECOM, estou construindo um prédio de 4 andares para tirar parte dos serviços que tem hoje no prédio antigo do SECOM para ir para esse prédio moderno. Estamos colocando equipamentos de última geração lá. Avisar, né, o SECOM não atende só o Amazonas. Eu vou já falar sobre isso, Valdir. Estamos colocando um outro acelerador linear, ele está comprado, aliás, para ser justo, foi uma doação do governo federal. Nós estamos fazendo a Casa Mata com toda a estrutura, nós já temos um e agora vamos botar um segundo, vamos ficar, a melhor estrutura de câncer do norte e nordeste brasileiro vai ser aqui no Amazonas, porque com o dinheiro do Fundo de Promoção Social, que a dona Edilene resolveu nos dar, nós vamos reequipar o SECOM todo. Estamos aí com uma ressonância magnética lá para o SECOM, uma nova ressonância magnética para o SECOM. Vamos pegar o prédio antigo que hoje abriga, Valdir, a parte de atendimento ambulatorial, exames, consultas, cirurgias e mais a parte de radioquimioterapia, que é tudo num canto só. Vamos tirar parte desse serviço e colocar no novo prédio. Num programa com o Fundo de Promoção Social, nós estamos humanizando o atendimento do SECOM, né? E no hospital do câncer, no hospital do sangue, está sendo construído ali ao lado do Hemoan, hospital de 8 andares, 2 dos 8 andares são para a gente tirar de dentro do SECOM o câncer do sangue, a leucemia, e colocar para lá. Então, Valdir, até final do ano, se Deus quiser, nós teremos nesse quesito do câncer um tipo de serviço espetacular. E olha, Valdir, sabe quantos venezuelanos têm tratamento aqui no câncer? 5. E 60% de todo o atendimento não é daqui do estado do Amazonas, porque nós atendemos Roraima, Acre, Rondônia, parte do Pará e o estado do Amazonas todo. Vem tudo para cá, não é? Mas tudo bem, estamos aí de braços abertos para receber os irmãos que queiram se tratar. E é assim, Valdir, nós, no começo da nossa entrevista, você viu que nós falamos de serviço, né? O governo do Amazonas, Valdir, é um grande prestador de serviço. Ele presta serviço na saúde, na educação, na segurança, no social, na produção, é um grande prestador de serviço. Então, nesse quesito saúde pública, nós temos nos esforçado muito para melhorar cada vez mais esses serviços para que as pessoas que vão lá, que procuram, possam ser atendidas mais rápido. Porque o que acontece hoje, Valdir? 1.000 pessoas na segunda-feira vão para o 28 de agosto. Olha só, 700 a 800 durante a semana, na segunda-feira é 1.000, porque toma as cachaça, toma tudo e corre para lá, né? Olha só como é ingrato isso, Valdir. 60% de todo o atendimento do 28 de agosto é fruto de uma facada, de um cara bêbado que provoca uma coisa, ou de um motoqueiro que... Então, é muito injusto isso com o Estado, a gente tirar 60% dos recursos para gastar com irresponsáveis. Colocou sua vida em perigo, colocou a vida dos outros, mas tudo bem, faz parte, né? Então, nós estamos Valdir, criando mecanismo de aprimoramento. Nós vamos agora, as compras vão ser todas centralizadas na SEMA, porque eu compro em grande escala. Está tendo uma economia muito grande a compra de medicamentos agora, governador? Muito, muito. Este ano a nossa estimativa é de mais de 150 milhões de reais de economia só em compra de medicamentos, né? O Estado gasta quase 20 milhões todo mês de medicamento e químico. É muito dinheiro, né? Mas é importante porque salva vidas. Então, Valdir, nós estamos com o SECOM sendo trabalhado, estamos com as nossas unidades de saúde todas fechadas e aprimorando o atendimento cada vez mais, né? Havia uma reclamação muito grande do povo que ficava lá no balcão, a atendente não me dava atenção, aí depois, e aí lá dentro? Lá dentro foi uma maravilha, eu fui bem atendido,
fizeram meus exames, tudo. Então nós estamos agora tentando aqui o atendimento, quer dizer, aquele primeiro momento, o Fundo de Promoção Social está entrando nisso aí, para que as pessoas sejam atendidas de forma correta, com educação, sejam bem orientadas para ir e vir para qualquer canto. Então, Valdir, essa questão da unidade de saúde, ela é muito importante, e aqui eu quero te dizer uma coisa, os barcos, lembra daqueles barcos pai que iam para o interior? Sim. Nós agora estamos modificando eles todos. Só lembra que lá atrás, o senhor não era governador, o senhor estava na SEDUC. Lembra quando eu fui fazer uma visita com o senhor no início dos barcos? Eles o senhor recorda isso aí? Lembro. Esses barcos chamavam-se Luz para Todos. Isso. Eles foram criados para... Aliás, para Luz para Todos, não. Luz do Saber. Luz do Saber. O senhor era secretário de Educação. Eles foram... Nós criamos aquilo ali, o Amazonino e eu, para dar treinamento de professor no interior. Depois surgiu a educação à distância, né? O centro de mídia da SEDUC. E aí essa educação passou a ser feita através do centro de mídia, esse treinamento, esse aprimoramento dos professores. E aí esses barcos passaram a servir a área de atendimento de serviço, saúde, a parte de documentação, enfim. Bom, eles estavam aí meio abandonados, nós conseguimos os recursos do Fundo de Promoção Social, aquele dinheiro que nós conseguimos da energia elétrica, não sei se você lembra, nós fizemos uma modificação e agora estamos concluindo a reforma e reequipamento desses barcos, e agora, final de março, vai um para o Juruá e vai outro para o Purus, e depois vai um para o Alto Solimões, fazendo o Alto Solimões todinho. Quando o Juruá e do Purus voltar, aí vai para o Rio Negro e vai para o Madeira. E o quinto barco, que a gente chamava de Luizinha, que foi o primeiro que a gente construiu, o quarto barco que a gente chamava de Luizinha, que foi que nós, primeiro que construímos, nós vamos agora transformar numa delegacia fluvial. Nós estamos criando agora um aparato policial para prender traficantes. Então, esse barco, ele terá alojamento, terá auditório, terá local para 20 presos, terá, com todo o equipamento dentro de telecomunicação, de tudo. Esse barco, por um exemplo, identifica que numa cidade qualquer nossa, o tráfico de droga está muito grande. A inteligência vai lá, identifica todo mundo, o barco chega lá, prende e traz todo mundo. E nas horas vagas ele vai ficar ali no encontro das águas, fazendo o papel que o Exército, a Marinha Aeronáutica vai fazer. Você me lembrou agora um caso do Chile com esse barco. No Chile é o seguinte, eles têm uma espécie de ônibus gaiola, onde eles sabem que está tendo muita incidência de assaltos. Aquele ônibus gaiola vai de manhã, aí eles vão pegando os ladrões, vão jogando lá dentro do ônibus, até de tarde quando for embora, fica lá com prisão, no outro dia vai para outro bairro, é mais ou menos assim. É como pegar o peixe vivo e botar no tanque, né? Tá entrando. Agora, governador, olha só, o senhor ainda não pensou em ser um governador pidão? Olha só, os maiores hospitais da América Latina, nós sabemos, Sírio-Libanês e Einstein. Quem entra no Sírio-Libanês e no Einstein vê as placas lá de doações, muitos equipamentos alemães, americanos, doações. Nós temos aqui, poderiam nos ajudar, né? Honda, LG, Sony, Samsung, para citar isso, porque a carga é pesada em cima do governo. Olha só, Valdir, a diferença. São Paulo, 90% do atendimento é nos hospitais particulares. E o serviço público oferece só 10%. São Paulo. Aqui no Amazonas, Valdir, 87% é na rede pública e apenas 13% é na rede particular. Como foi que o Einstein surgiu? Os judeus ricos, cheios de dinheiro, resolveram criar o Einstein. E depois, cada um daquele judeu rico resolveu financiar uma ala. Isso. Então tá lá, seu fulano de tal. Isso no Einstein. Os judeus. Aí teve a concorrência dos árabes. Aí os árabes fizeram o Sírio-Libanês. Aí os alemães fizeram o Hospital Oswaldo Cruz. Isso. Então eles surgiram assim. E os portugueses fizeram a Beneficência Portuguesa. São 4 grandes unidades hospitalares que prestam um serviço maravilhoso. Eu, por exemplo, faço meu check-up no Hospital São José da Beneficente Portuguesa, né? Eu vou todo ano fazer isso. Mas, Valdir, agora, o que não existe aqui no Amazonas é essa vontade da turma que tem dinheiro para poder, por exemplo, eu estou agora trabalhando no SECOM, né? Porra, não podia alguém ir lá e se associar a mim, não é? Eu boto o nome lá, a ala inteira. A placa, Samsung, Honda, Mitsubishi, Sony. Não sei o quê, centro cirúrgico, TV lá, centro. Tu tá entendendo, Valdir? Mas, como eu disse para você,
as circunstâncias são outras, mas eu quero aproveitar a oportunidade que a difusora está aqui no ar para ser o pidão. Olha, gente. Pois é. Nós estamos aí arrumando o SECOM, que é um negócio importante, um serviço importante para a população. E se quem estiver aí de boa vontade e quiser nos ajudar, empresas, pessoas ricas, etc., nós estamos aí de braços abertos. Governador, eu perguntei saúde, perguntei educação, segurança, falamos investimento, e me passaram a matéria que eu não toquei no assunto política. Me passaram o seguinte aqui. Pergunta do governador, Valdir pergunta ao governador o seguinte: quem será o líder dele na Assembleia? Sabá Reis, Abdala Frache, Belarmino Lins ou Josué Neto? Bem, Valdir, qualquer um daqueles que fazem parte da minha base aliada, hoje tem o quê? Tem 18 ou 19, Josué? 19. 18. Tem 18. Qualquer um deles teriam condições de ser tanto o líder meu líder na Assembleia, que é o líder do governo, né? Tem o líder do partido, né? E tem o líder do governo e tem mais 2 vice-líderes, né? Eu sou um governador que não faço nada sozinho, né? Eu estava aguardando o Josué, o Davi, o Abdala, o Sabá Reis, o Belão voltarem de férias, né? O Belão voltou recentemente. Eu vi uma foto dele com um corote na mão, Valdir, e um pituzão enorme numa praia de Fortaleza lá, recarregando as baterias. Eu estou aguardando todos eles retornarem. Eu acho que amanhã ou depois nós vamos sentar para juntos. Ainda não tem a definição, né? Para juntos nós escolhermos. Isso aí eu não quero como se fosse um déspota, né? Um imperador déspota. Eu escolhi. Mas aí não vai ter crise nenhuma, né, governador? Absolutamente tá tudo em nenhuma. Casa. Tudo em tá paz, tudo normal, em casa. Né? Os companheiros todos sabem. A gente tem os outros cargos na Assembleia importantes também, não é? Tem os departamentos. Existe um time. O time tem que ganhar, não importa quem vai fazer o gol. É isso aí. Não importa a cor do gato. O importante é que como rato, né? Governador, no arremate final agora, governador, o senhor viajou bastante, foi a Brasília, teve conversas internacionais. Eu queria, nesse fechamento da entrevista, que o senhor falasse por vir da Difusora do Amazonas, o que o senhor conseguiu de dinheiro para o nosso estado para investimentos, governador? Bem, Valdir, conseguimos 300 milhões com o Banco do Brasil. Com esses 300 milhões, nós vamos aplicar metade disso no interior do estado, na matriz econômica ambiental, abertura de vicinais, abertura de tanques cavados, mecanização de solo para frutas. Então, são 300 milhões, que são metade que vai para o interior. Os outros 150 milhões nós vamos investir na região metropolitana de Manaus e na região metropolitana, em várias atividades importantes para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Estamos fechando ainda nesta semana um outro de 300 milhões com a Caixa Econômica, já está aprovado pelo governo federal, está com tudo pronto, nós só vamos assinar. Desses aí, 150 milhões serão para duplicar a M070 até o Rio Preto da Eva, e os outros 150 é para nós investirmos na matriz. Tu imagina, com 300 milhões de reais, quantos tanques nós não vamos abrir, quantos tanques redes nós não vamos comprar, quantos milhares de pés de fruta nós não vamos fazer, tá certo? Então isso já está tudo certo. E eu estou já com a carta consulta pronta de 350 milhões de dólares com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, né? Para poder, com isso, 300 milhões de reais irão para a infraestrutura das cidades do interior, o asfaltamento das cidades do interior, e 50 milhões de dólares, nós estamos falando de 300 milhões de dólares, a dólar de hoje quase 1 bilhão, né? 1 bilhão e 50. Vezes 3 mais um pouquinho, né? É isso aí. O dólar caiu um pouco essa semana, não foi? Ontem caiu um pouco, mas ele é volátil, né? Pode cair, pode subir. Bem, e os outros 50 milhões de dólares, que representa mais de 150 milhões de reais na matriz. Então nós estamos aí falando de mais de 1,5 bilhão de reais, não é? Só disso aí, fora o outro 1,5 bilhão que eu já tenho em caixa para fazer, Valdir, continuar os Prosamins. Esse ano nós vamos emendar a Silves com saindo do distrito industrial, passando ali ao lado do Estúdio 5, a Maués, vamos emendar, e aí você vai poder sair do distrito industrial até a Manaus Moderno numa via expressa, sem nenhum tipo de discussão. Desafoga o trânsito muito. Vamos concluir aquilo ali, vamos fazer o outro lado aqui do Prosamin,
do São Raimundo, fizemos o lado de lá, agora vamos fazer o outro lado daqui, que você vai sair da Luiz Antoni, ali da ponte, até a Caco Caminha, numa via direta também. Vamos fazer o Prosamin da Sharp do São Sebastião, né? Também importante. Vamos fazer o Prosamin da Cachoeira Grande, que também é importante. O Prosamin de Maués, né? Este ano já temos dinheiro para fazer o Anel Leste e o Anel Sul, que é aquela emenda que eu falei dos nossos parlamentares que estão nos ajudando, né? E temos... Distrito Eduardinho. Distrito Eduardinho. Temos, Valdir, já o recurso para concluir a Avenida das Flores, que vai unir a M010 com a Avenida das Torres, e consequentemente você pode ir para a parte do leste, para o norte, para o aeroporto, para o distrito, em vias duplicadas, porque o Anel Leste e o Anel Sul, ele corta a Avenida das Flores, não é? Estamos já, Valdir, com recursos também, estamos aí para 4.000 apartamentos, que nós vamos começar agora esse ano. Então, Valdir, nós estamos falando aí em muitas obras, em muitos trabalhos, né? Que a gente vai encetar. E também, agora conseguimos finalmente, graças a Deus, chegou agora uma diretora do IFAM, pessoa que veio de fora, olha só, Valdir, uma pessoa que veio de fora, mas entendeu que a importância que é a M070 Manaus-Manacapuru para a economia do estado. Olha que ingrato era isso. O Amazonas tem 97% da sua floresta em pé, só desmatou 3%, e o povo que fez isso não tinha direito de ter uma estrada duplicada. Então agora a moça veio, entendeu, agradeço demais aqui publicamente a ela. A estrada está toda liberada, em abril nós vamos entrar com uma frente de obra de Manacapuru para cá e outra frente de obra daqui para Manacapuru, e vamos fazer as duas pontes, a duplicação das duas pontes, a do Ariaú e a outra lá do Miriti. Então, Valdir, muitas obras, 48 vicinais sendo trabalhadas aí por conta da matriz econômica ambiental. Portanto, Valdir, eu digo isso com uma alegria muito grande e com muito orgulho, que nós conseguimos tirar o estado do Amazonas, que poderia estar na mesma condição do Rio de Janeiro. Tivemos coragem de fazer o que tinha que ser feito, nos desgastamos, fomos lá pro fundo do poço desgastado, mas hoje o povo do Amazonas todo sabe que eu estava fazendo isso para não deixar de pagar o 13º, não deixar de pagar o salário das pessoas, não deixar de pagar os nossos fornecedores e não deixar de cumprir o meu papel do Banco do Povo, meu papel dos hospitais, e também não deixar de cumprir o meu papel, Valdir, de ter recursos para investir. Recurso investido gera emprego, renda e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Essa semana que entra, já vou antecipar no teu programa, nós vamos lançar o pacote educação. Nós tínhamos conseguido 350 milhões de reais, agora nós já estamos em 420 milhões de reais de investimento na educação esse ano. Então, Valdir, a gente tem uma situação assim, que o país saindo, ainda não saiu da crise, quer dizer, tá ali, uma hora saiu, outra hora não sai, etc. A Zona Franca de Manaus esperando que o país saia para ela também sair, mas temos um governo em equilíbrio, governo equilibrado, e um governo que conseguiu recursos para fazer esses investimentos todos que eu te falei. Eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que este ano será para o Amazonas um ano muito melhor do que foi o ano passado. Governador José Melo, muitíssimo obrigado mais uma vez por nos conceder uma entrevista. Eu acho que esclarecemos muitos assuntos importantíssimos. Quem ouviu ficou satisfeito, porque no momento de turbulência, esse avião está passando pela turbulência, já teve até pior lá atrás, a turbulência que atingiu o país de um modo geral, e nós estamos aí nessa briga. Eu quero sempre dizer que nós precisamos do incentivo de todos os políticos, de todo quanto é cidadão, porque nós somos o município, nós somos o estado, vivemos aqui e temos que nos unir. Muitíssimo obrigado, governador. Obrigado, Valdir, fiquem todos com Deus. Ouvimos, portanto, nesta manhã entrevista na Difusora do Amazonas, do governador do estado, professor José Melo.